Por quê? Porque o Instagram tá curtindo muito me trollar. Gente do céu. Mas tudo bem, né? Estamos aqui firmes e fortes. A gente dá um jeitinho sempre, porque a gente é dessas. Se não for pra dar um jeitinho, a gente nem faz live, não é verdade? Vamos já chamar a Bia pra gente não perder tempo, porque hoje tem coisa beça que a gente vai falar. Venha, 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 Beatriz. Ai, gente, vocês sabem o que pode estar Já falei que isso acontecendo aqui é vida real, né? no meu Insta? Eu preciso de auxílio. Alguém entende de Instagram, gente? Porque eu Eu vejo acho umas que coisas seria bom reinstalar o seu, sabe? Desinstala, instala de novo, aí Ah, faz mas pelo menos teste. dessa vez eu tô me vendo. Não, e eu não. Você arruma essa sua câmera, porque você tá cortada. Menina, pior que daqui a pouco vai cair da mesa, de tão distante que tá esse Não, trem. arruma o celular assim, ó. Então, já arrumei. Ah, peraí. Aí. Vai cair, ele vai cair. Gente, se cair, vocês já sabem, né? Porque nós temos ideia. Vocês sabem que aqui a gente não tem. Ai, Aqui a pronto. gente vive na vida real, né, gente? Vocês A sabem gente. disso. Mas sabe o que me deixa muito feliz? Eu acabei de assistir uma live agora, que a menina entrou e caiu dela também, toda. Mas é de todo mundo, não é só nosso, não. É vida real. O Instagram é vida real. Exato, de todos. Então hoje vamos lá, vamos falar de não merecimento. E, peraí, gente, que eu vou me ajeitar aqui na cadeira, que eu saí correndo para acender a luz quando a Beatriz me ligou. E não deu muito certo, porque nem Não, não apareceu. deu também. Não deu também. Vamos falar hoje de não merecimento e esqueci o Crenças nome? limitantes. Crenças limitantes. A gente estava falando isso agora. É que eu e a Bia, quando faltam uns 10 minutinhos, a gente A gente- troca uma ideia bem rapidinha. E a gente estava falando disso faltando 2 minutos. Normal, normal. Então vamos começar falando, pode ser de não merecimento, porque a gente estava falando do ciclo da autossabotagem, né? E o não merecimento. Pode. Então é Porque eu assim. acredito que o não merecimento acaba vindo um pouquinho antes das crenças, né? Porque o não merecimento, ele faz parte do ciclo da autossabotagem, que é quando você acredita que você não merece. E por que que você acredita que você não merece? Provavelmente, como a gente sempre fala, é uma coisa lá de trás que fez você acreditar que aquilo não era para você. Mas você merece, gente. Já vamos adiantar aqui que Que qual for o seu objetivo, você merece. Então, é realmente reconhecer isso que faz você acreditar que não é para você, que de repente outra pessoa. E isso vale em tudo. Na verdade, muitas vezes você não tem isso de, eu não mereço, mas você acha que o outro merece mais. sim. Então você tira isso de você, porque a gente vai começar a trabalhar nisso agora. Isso Diga. acontece muito ainda, tipo, vou falar dois casos que são bem claros, assim. Em quando num relacionamento você tá ficando com uma pessoa e ela acaba escolhendo outra. E aí você já olha pra você e fala, mas eu não merecia mesmo, né? Ele merecia uma pessoa mais bonita, mais legal, mais estudiosa. Ou num caso de promoção de empresa, que são casos bem comuns, que você tem um par e outra pessoa acaba recebendo essa promoção, e aí você, não, mas é porque ele realmente, né? Ele fica trabalhando um pouquinho mais, o chefe gosta mais dele, você anula de você todos os sentidos da sua vida, daquilo que você busca, daquilo que você faz, porque você acredita que você não merece. E isso em todas as situações, tá, gente? Em corpo, em emprego, em saúde. Porque eu tinha que ter ficado doente mesmo. Você já acaba tirando de você até essa vontade de buscar umas coisas novas, porque você já acredita que pra você não faz sentido nenhum. E aí você coloca que você não merece. É. E o que acontece é que provavelmente isso muitas vezes ela não é colocado na sua vida dessa maneira de, olha, você não merece, você não tem que querer. Não. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Assim, é um exemplo totalmente aberto. Seus pais, de repente, tiveram dificuldade financeira, você vivenciou aquela dificuldade financeira, e aí em algum momento você pensou em fazer, sei lá, um curso, e quando aconteceu de você fazer esse curso, você sentia que você não merecia, afinal aquele dinheiro poderia ser investido em outra coisa. Então, o não merecimento, muitas vezes, ele não vem de uma forma de, olha, não, você não merece. Não, Não. ele vem das formas mais ocultas mesmo. E E aí acontece muito.
Muito com tudo. E aí você tem De- que entender o que que você está se julgando de não merecer e o porquê disso. Olha, eu vou trazer um caso assim que eu já vi, tá? Então, a pessoa passou uma dificuldade financeira e aí quando teve um pouco de dinheiro, os pais acabaram se descontrolando, entrando em dívidas. Então, quando ela teve o dinheiro dela, ela simplesmente fez o quê? Não gastava o dinheiro dela com nada. Pensava mil vezes em comprar alguma coisa. Por quê? Porque na cabeça dela, ela não merecia gastar aquele dinheiro com ela, porque ela pode lá na frente ter algum problema financeiro. Então, na cabeça dela, não, não mereço. Eu prefiro gastar isso aqui só para comer e pagar água, luz, aluguel, entendeu? Então, por quê? Porque você nem o seu tempo. Às vezes você acredita que você precisa, sei lá, descansar, né? Todo mundo aqui nessa época de quarentena, ai, preciso produzir, preciso produzir. Cara, também você precisa descansar. E você tá ali descansando, aí você fala, não, eu não mereço estar aqui, por quê? Porque eu deveria estar fazendo outra coisa, porque outra pessoa tá fazendo isso, porque eu preciso. Então, tanto gastar o dinheiro com você, o tempo com você, para comprar coisas que te fazem bem, a comida que você gosta. Muita gente não compra coisa que acha gostoso porque lá no passado não teve essa situação, então acha que não merece comer algo gostoso porque poderia estar gastando dinheiro com outra coisa, aquele tempo e tudo mais. Então tem. Claro que existem as prioridades também, aproveitando o gancho Sim. que você falou, existem prioridades. Muitas vezes sua prioridade é comprar roupa em vez de comprar comida, e tá tudo certo. O que a gente aponta aqui é quando você acredita que você não é merecedor daquilo, Sim. tá? Você E tem o dinheiro, você tem o tempo. Quando você tem, porque a gente sabe que tem muita situação que a pessoa está passando, mesmo não tem que gastar com aquilo, é diferente, porque ali é consciente. Eu não posso gastar com isso, mas lá na frente eu vou gastar. É diferente. Agora, quando você tem, tá ali, todos os recursos estão com você e você olha e fala, ah, mas eu não mereço isso, então eu não vou fazer tal coisa. E descansar é a coisa mais básica, gente. Acho que muita gente olha e fala, ah, eu não mereço estar descansando, porque acontece muito, há um tempo gasto consigo. Ah, eu não mereço parar aqui para assistir um filme, eu não mereço parar aqui para ler um livro, porque é o seu tempo. Você, em algum momento, foi colocado na sua cabeça que você tinha que estar ali o tempo todo estudando, fazendo outra coisa, e aí você não acha que não merece aquela situação. é aquela obrigação de eu ter, porque a gente também usa muito comparativo, principalmente nessa questão do descanso. Ah, eu tenho que fazer tal coisa porque a outra pessoa já fez e tá melhor do que eu. Não, cara, cada um no seu tempo, cada um no seu passo e tá tudo certo. Todo mundo vai chegar, né? A diferença é a velocidade do que cada um vai chegar. Quando cada um começou, qual bagagem ela já trouxe antes de começar. Então, mereça. Usufrua disso que você merece. Claro que você não vai sair por aí gastando milhões, porque, eu mereço, viva. Não, gente, Não. sempre ponderando, né? Eu mereço tomar sorvete, aí você vai tomar a sorveteria inteira. Não, é Calma. aquilo que você julga. Eu tive um caso de uma coach minha que ela queria muito fazer um curso e ela acabou não fazendo, não se inscrevendo, porque esse dinheiro poderia ser emprestado para determinada pessoa se determinada pessoa precisasse. A pessoa não precisava, a pessoa poderia, já que não precisava naquele momento, tentar uma forma também de juntar dinheiro para ela poder fazer o curso, porque para ela não merecia aquilo. Então a gente tem que sempre entender o que a gente talvez se sabote em não fazer, porque aí tá o que a gente não julga merecedor. E é Faz para muito. outra pessoa, né? Geralmente quem acredita que não merece, pega todo o seu dinheiro, o seu tempo e gasta com a outra pessoa e não gasta consigo mesmo. Ou no caso de, vamos supor, quando a pessoa tá ficando com alguém, né? E você não se acha merecedora, aí, gente, a pessoa tá ficando, ela não tem compromisso com você, provavelmente ela vai dar os roubos dela. E você, quando entende que ela pode ficar com outra pessoa, você fala, já vou sair de campo, porque não vou nem disputar isso. Porque é muito concorrido nada, gente. A concorrência tá aí para tudo. É porque você não tá acreditando que você vai chegar lá. Então é muito importante a gente entender quando a gente já falou de autossabotagem. Se você não viu autossabotagem, vê no IGTV que a gente fala dos ciclos disso e o não merecimento é um dos pedacinhos. E talvez eu acho que o que mais afunde a pessoa é quando você julga que você é menos do que os outros.
Tá falando de mim. Não, por incrível que pareça, isso acontece com todo mundo, Nicole. É muito comum, porque você, em algum momento, você olhou que a outra pessoa é melhor que você. Então, você fala assim, realmente, tá ficando... Pode surgir uma outra pessoa e você já coloca um monte de defeito em você e qualidade na outra. E você não luta por aquilo que você quer. Isso em qualquer área, em qualquer situação. E Você por isso acha que não é merecedor. E por isso que quando a gente abre a mentoria, é assim, já é uma coisa que sempre falam, né? A faixa amarela é melhor do que a faixa branca. Então, não é que a gente é melhor, que a gente é perfeita, que a gente não tem problema, mas na mentoria é exatamente isso. Vem cá que a gente vai te dar a mão e te trazer no nosso passo. A gente vai levar a experiência, vai levar tudo que a gente sabe, porque, claro, todas as vezes que a gente liga e fala uma live, gente, pra gente passar todo o conteúdo, vixe, a gente vai precisar fazer mentorias eternas de meses, assim. Sim. Então, é exatamente isso. Qual o seu problema e vamos trabalhar nele. Então, não significa que é porque a gente, de repente, tem alguns passos à frente que você, ou enfim, qualquer pessoa que seja, não vai chegar lá. É simplesmente porque começamos antes, começamos de uma forma, começamos com uma bagagem, e todo mundo chega independente onde quer, né? Onde gostaria. Chegar, ela chega. A única coisa que ela tem que entender o caminho e entender que ela é merecedora do objetivo final dela. E mesmo porque a gente vai viver aprendendo, tá? Não é porque vamos abrir uma mentoria que as pessoas que vão fazer a mentoria não têm que aprender coisas mais para frente. A gente vive nesse ciclo de aprendizado, então é eterno. Por quê? Porque a vida não para. A gente fala isso muito em inteligência emocional. Não é porque você está aprendendo a lidar com as suas emoções que as outras pessoas vão parar de te magoar, que você não vai sofrer mais nenhuma injustiça. A vida não para. É você saber lidar com aquelas situações e ir eliminando aos poucos. São 30, 40 anos vivendo de um jeito. Não coloque na sua cabeça que, nossa senhora, então realmente em 4 aulas tudo acaba. Não, é um processo. O que temos que tirar, e acredito que isso é uma crença, né? A gente vai falar já. O que temos de tirar é que, nossa, passei 30 anos sendo obesa, passei 30 anos vendo que o dinheiro não era para mim, passei 30 anos acreditando que homem e mulher não presta. Aí da noite pro dia eu vou tirar essa crença. Não é bem dessa forma, é um processo. Você vai analisar com outros olhos, você vai ver, realmente, olha, eu tô vendo que não é todos os homens que não prestam, não é toda mulher que é sacana. Então você vai olhando com outros olhos até você efetivamente acreditar naquilo, porque você passou 30 anos acreditando de uma forma diferente. Então tem esse ponto, né? Não dá um passo maior do que a perna aguente. Por isso que a gente fala das faixas, né? Faixa amarela, a gente vai pegando quem tá na faixa branca e vamos todo mundo crescendo aí na escadinha. Todo mundo junto. E já que você fez o link para a crença limitante, a gente pode falar um pouco sobre isso. Que a crença limitante, a gente já diz o nome, como ela te limita. É assim, é uma coisa assustadora. Porque gente que deixa de tomar remédio porque vicia, gente que deixa de fazer determinada coisa porque é uma coisa maluca a crença limitante. Todo mundo tem crença, viu, gente? Todo mundo acredita, mas tem umas que acabam nos prejudicando, que são essas crenças limitantes. Por exemplo, se o seu sapato ali, seu chinelo que você tirou, seu chinelo ficou do avesso. Mãe e pai morrem. Meus pais estão vivíssimos, graças a Deus. Mas também, desde criança, inclusive. Mãe e pai morrem, a gente desvira. Cara, a partir do momento que isso não é pesado, que isso é ok, tá bom, vai lá e desvira. Mas existem crenças que te limitam num grau que você não anda na vida. E não anda. A faca, você tem da faca? Quando a faca cai no chão. Outro dia que eu tava falando com você que a faca caiu. Enterrei o significado. Que eu falei, vai chegar um homem aqui na minha casa porque a faca caiu. Ela falou, faca é briga. A pessoa vai fazer a crença e nem sabe direito fazer o negócio. Tá acreditando numa coisa que não tem evidência nenhuma. Nenhuma crença tem, mas essa especialmente não tinha nem sentido a história que eu tinha contado. Mas tá bom, não briguei também. Não, então, são coisas que é legal. Tipo, gente, toda vez que a faca cai, eu faço X, mas não quer dizer que vai ter uma briga. É um hábito. A crença literalmente é um hábito. Caiu no chão, eu faço X e vida que segue. E não brigo com ninguém.
Exato, mas é exatamente isso. A faca caiu, que significava pra mim, na minha mentalidade, que ia chegar um homem. E segundo Beatriz, seria talvez uma briga. Cara, não chegou nenhum homem e nem briguei com ninguém. Ou seja, já desmistificamos isso daí. Não abra guarda-chuva dentro de casa, não corte o cabelo na lua, sei lá o quê. A Não, gente que mora em apartamento, gente, se eu não abrir o guarda-chuva aqui dentro, o bichinho seca como, né? então tem um monte de crenças que não vai mudar muita coisa na sua vida, sabe? Tudo certo. Agora tem umas que é quando você chega na parte do, que nem a Bia falou, homem nenhum presta, mulher nenhum presta, o dinheiro é sujo, essas Nossa. questões aí, quando a gente entra nessas questões, aí pode ser que você prejudique bastante sua vida por isso, né? E tem Então, até umas menores, tá, gente? Eu não vou. Eu não consigo me exercitar porque eu não tenho disciplina. São coisas assim, pequenininhas. Não, eu não consigo acordar cedo. Qual a evidência você tem de acordar cedo? Você nem tentou. Então, como você sabe que você não consegue acordar cedo? Eu não consigo. Não tenho idade para isso. Não tenho idade para mudar de emprego, não tenho idade para ter um filho depois dos 40. São crenças. Tudo isso são crenças. Qualquer coisa. Ou se não, né? Você tá. Acho que a Lili já deve ter passado por isso também. Tô ali fazendo uma sessão de coaching. A crença da pessoa é que os homens, né, de relacionamento, que ela não vai. Não é que o homem não presta, mas é que ela não vai ter um futuro relacionamento. Isso é uma crença. Como assim? Porque até hoje não apareceu. Aí você pergunta, não apareceu ou você não deu oportunidade para os que apareceram? Então, exato. tem todas essas questões. Tudo que você te limitou já é uma crença escondida em você. Ah, maravilhoso! Então, o Mas que que muita gente tem, viu? Nojo do dinheiro. Não é nojo do dinheiro. Acha que o dinheiro não traz a tal da felicidade, porque quem é rico é ruim, acontece? não Eu tô presta, tirando tirou de do alguém. outro. Tem um IGTV meu que fala sobre dinheiro que fala exatamente isso. Quando você olha para a pessoa e fala, imagina, tirou do. Aquela música. O Tanta rico cada gente vez fica mais passando rico e o fome. pobre cada vez fica mais pobre. Desigualdade social. Gente, calma. E você Principalmente no nosso aproveita e ajuda, país, é muito né? difícil a gente falar de igualdade social, sendo que a gente não tem uma educação financeira. Então, se a gente der 1 milhão na mão de uma pessoa que não sabe gastar, ela vai continuar pobre, entendeu? Então, tem esses padrões diferenciados para a gente analisar. Não é só, ai, nossa, eu sou pobre porque o outro ali é rico. Não, eu sou pobre porque eu não acredito que eu possa ser rico. E eu não admiro o rico. Tem isso também. Como você quer ser uma coisa que você não admira? Exato, Não faz muito sentido. exatamente. Não, e quando a gente tem que pensar de. É que a crença, muitas vezes, ela vai. Vou falar do dinheiro, igual a Bia falou, muitas vezes ela vai andar muito lado a lado com o não merecimento. Então, o que acontece? A pessoa acredita que ela não merece o dinheiro. Por quê? Porque, olha só, tanta gente passando fome e eu ganhando bem. É isso. É isso. Não, mas Fuzil, eu também acredito na lei da atração, tá? Do universo. Eu acredito muito em energia. Mas tem gente que não tem isso. E sim, quanto mais você fala que você não merece o dinheiro, que você não quer o dinheiro, realmente isso acontece pra você. Mas tem gente que não olha com esses olhos. Eu já tenho esse olhar, mas tem gente que não tem esse olhar. E aí, por quê? Porque ela tem uma crença, ela passou dificuldade, os pais sempre tiveram dívida, tem várias questões. E são os opostos. Também tem a pessoa que sempre passou dificuldade e aí ela economiza demais, porque ela acredita que uma hora ela vai passar dificuldade, então ela precisa daquele dinheiro. Ou tem a pessoa que segue os mesmos padrões. Ah, teve dívida, então eu vou ter tudo, mas eu vou continuar tendo dívida. E foi o que a gente sempre fala. Quem tem dívida tá emocionalmente ligado ao credor, porque você tá ali depositando toda a sua energia efetivamente num problema. E aí você fica, meu Deus do céu, eu preciso me libertar disso aqui e tudo mais. Então é um ciclo. E eu não tô com sono, tá, negão? Porque eu A acordei gente acorda muito super cedo. cedo. A gente assistiu live, a gente já treinou, a gente já fez uma reunião online, a gente já tá na metade do dia. Ele também Eu já acorda tô no super horário do cedo. almoço. Esse horário é meu horário de almoço já. Acordo 5 da manhã. Ele também acorda super cedo, ele também já correu, ele já fez um monte de coisa que eu fico acompanhando aqui, ó. Não postei hoje nada.
Então, são todos. E de homens, tá? Homens e mulheres que não prestam. Também é uma situação muito comum que sai da boca, assim. Você tá falando com a pessoa, ela foi traída. Ah, mas homem nenhum presta. Aí você olha assim, oi? O seu pai é casado até hoje com a sua mãe, que trata a sua mãe super bem, e você olha e fala que homem nenhum presta. Exatamente. Ou senão você vê muito quando a pessoa se separa. A pessoa acabou de se separar. Gente, a pessoa fez as malas ontem. Nunca mais eu caso. Cara, deixa eu te contar aqui. Não é porque não deu certo uma, duas, 10 mil vezes, com você não vai dar. Porque tem pessoas que vivem. Então você muitas vezes cria crenças. O ambiente que você vive, o seu meio, faz você criar algumas crenças que talvez não existam. Claro que presta, marido. Os dois prestam, ó. Eles estão falando que eles prestam. Prestam. Todo mundo presta. E na verdade, tudo depende apenas do ponto de vista. Não, eu acredito, eu falo muito, essa questão de homem não presta, mulher não presta. Gente, são situações, se a pessoa é solteira, entendeu? Não dá pra você julgar uma pessoa que é solteira, tá vivendo a vida dela, não tá prometendo nada pra ninguém, quando ela encontra uma pessoa que ela quer dividir a vida. E não tem essa de, o universo manda pra mim a pessoa. Não. Você vai escolher a pessoa que você quer se relacionar. Não acha que vai aparecer aqui o príncipe encantado, lindo, maravilhoso. Não, eu vou escolher. Vocês vão escolher as mulheres que vocês querem ao lado. Então, quando ela tá solteira, ela é uma pessoa. E quando ela tá namorando, ela não perdeu a essência. Mas ela deixa de fazer coisas que ela fazia quando ela estava solteira. Então, isso também é uma crença muito grande. Quando a pessoa tá solteira, olha lá, não vale nada, fica com milhões ao mesmo tempo. Deixa ela, quando ela tá namorando, ela respeita a namorada dela, o namorado dela e tudo mais. Então tá tudo certo, gente. São fases da vida. A mesma coisa acontece. Se de repente você é um estagiário, você não faz coisas. Eu tô rindo demais. Se você é um estagiário, você não faz coisas que um presidente faz. E quando você vai ser presidente, você não vai fazer coisas que um estagiário faz e tá tudo certo, gente. São momentos, são fases. E não julgue uma coisa pela outra, né? Cada um tá na sua fase. Cada um tá na sua página do livro. Adoro quando a gente compara isso com o livro. Tem gente que tá na página 200, tem gente que tá na página 30 e tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. Então não tem essa de... Primeiro, não se comparar com os outros. Eu acredito que é a primeira crença que tem que tirar, assim. Porque quando você olha para o outro, você realmente vai estar em outras épocas. E eu vou falar na minha época de faculdade. Eu não trabalhei em empresa grande na época de faculdade. E meus amigos, eles nasceram para aquilo. Você vê, eles davam o sangue naquilo. E eles todos estavam. Então, muitas vezes eu me comparei com eles naquela época, né? 10 anos atrás. Muitas vezes eu me comparei com eles e hoje eu vejo que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento e tá tudo bem. Então, quando você não se compara com o outro, por quê? Quando você começa a se comparar com o outro, você fala, realmente eu não mereço isso, realmente a minha mãe não trabalhou numa empresa grande, meu irmão não se formou e não trabalhou na área. Você começa a ver ao seu redor, porque crença é exatamente por essas questões que a gente chama, né? Hereditária, pessoal e social. Então, quando você vê pessoas da sua família tendo essas experiências, você traz para a sua realidade mesmo que você não tenha vivido. Exatamente, o que é muito comum também. Então, o ideal é você entender o que te limita, o que faz você não andar. Porque assim, quando você entende o que te limita, o que faz você não andar, você começa a entender... Ai, não aguento esse fuzil, gente. Não aguento esse fuzil. Não tenho maturidade para isso. O fuzil, só deixa eu dar um pé. Vou aceitar, né, Aline? A gente aceita. A gente aceita. O fuzil é aquela pessoa, se você tiver de mão... Aquele dia que você tá meio na bad, escreve para ele que ele te dá uma animada, assim, sabe? Maravilhoso. Então, eu até esqueci de onde eu tava. Onde eu tava, Brasil? Eu falei das experiências que a gente tem, que é hereditária, pessoal e social, e você ia dar a sua opinião. Mas aí você não começou, porque não deu. Eu falei a primeira frase e já esqueci. Gente, eu tenho isso, eu sou muito esquecida. Quem me conhece sabe. Ela é influente, gente. Vocês sabem, né? A gente já falou sobre influente. O influente se perde nos seus próprios pensamentos, então... É muita coisa passando na cabeça ao mesmo tempo. Não dá. E pra ajudar é aquariana.
Mais perdida impossível. Temos aqui no quarto da Alice, aqui, ó. Já temos criança invadindo de novo. Aqui a Sara. Maravilhosa. A Aline não, a Maria tem que participar das lives. A gente brinca, fala que a Maria é a pessoa que mais ia arrasar nas lives, porque ela é, gente, Com certeza. ela tem os pensamentos muito além, muito fora da casinha. Bom, mas enfim, voltando. É tóxico? Não entendi. Também não. Do quê? O que que na sua O quebrada é que é tóxico? tóxico? Enfim, Vamos quando a voltar aqui. gente. É, escreve que a gente já comenta. Quando a gente pensa em coisas que. Vamos de novo, Brasil, calma, que eu realmente estou perdida. Vamos Respira, lá, um, dois, três. Quer que eu vamos fale? ancorar aqui. Vamos ancorar aqui. Quando a gente pensa em crenças, quando a gente pensa de coisas que nos limitam, a gente tem que entender o porquê daquilo. Primeiro você tem que entender da onde surgiu aquilo, e na atividade que a gente vai passar hoje para vocês entrarem em ação é você exatamente mergulhar dentro de você e entender quais as evidências daquilo ter acontecido. Porque se não aconteceu, se você de fato não viu com os seus olhos, se você não passou por aquela situação, aquilo é simplesmente alguma coisa que não faz você andar. Então, hora de eliminar da vida. A gente tem que entender que a gente tem que trazer pra gente o que agrega, o que é positivo. As coisas que fazem, de repente, a gente olhar para trás e voltar, não vai te levar a lugar nenhum. Hora de começar a descarregar aí a bagagem que não serve para você começar um caminho. E às vezes as crenças, elas são coisas pequenas, do tipo, é alcançável, mas eu não dou o primeiro passo. Então, e eu vou falar muito porque eu acho que a parte de saúde é a que mais pega com crença. Você consegue ir até a academia e você já está pensando que você não tem disciplina, que você não consegue fazer aquilo e você não faz, você não age. Por quê? Porque a parte da saúde, efetivamente, é algo que depende só da gente, né? Eu cuidar de mim depende só de mim. Trabalhar em alguns outros lugares vai depender de terceiros, mas essa parte assim, eu consigo fazer, você já tira. Você fala assim, não, eu não consigo, e aí você não vai, você não tenta. Quando a gente fala ver com os nossos próprios olhos, é viver aquela experiência. E mesmo tendo vivido aquela experiência, você não pode levar ela como verdade absoluta para o resto da vida. Uma pessoa que abriu um negócio e ao primeiro tempo, o negócio por algum motivo não deu certo. E aí, quando ela vai fazer o segundo negócio, ela já pensa, não, é porque aquele não deu certo. E acontece assim, aconteceu também comigo um exemplo, não comigo, né, mas com um cliente do tipo, a pessoa morreu de medo de abrir o próprio negócio, porque quando ela estava entrando nessa vida, a vida adulta, né, tinha 18 anos, o pai dela tinha quebrado num negócio. Que ele estava abrindo negócio próprio. Então, ela ouviu por muito tempo, não trabalha por conta, não trabalha por conta, não trabalha por conta, porque não é fácil, porque você vai passar necessidade, mas não é. Então, ela tirou o sonho dela, que a gente falou no ciclo da autossabotagem, o sonho dela de trabalhar com aquilo, de trabalhar com pessoas, e foi trabalhar CLT e ser infeliz e fazer uma faculdade que ela nunca nem quis. Né? Então, por quê? Porque trabalhar com registro é a única segurança. E hoje, ainda mais hoje, nos tempos de hoje, a gente sabe que não é. Então, é uma crença. Você deixa de fazer coisas por experiência das outras pessoas, mas você não tentou. Você simplesmente não fez. E quando você fez, você só pensa que vai dar errado. Tem sim as crenças que são passadas de geração. É muito engraçado. Vamos supor, toda sexta-feira santa a família faz o bacalhau daquela forma. Nossa, tem que, sei lá, de salgar 3 dias antes numa travessa de prata. Isso a sua avó, a sua mãe viu sua avó fazendo, que viu sua bisavó, que viu sua tataravó. Só que acontece que você é recém-casado e não tem bandeja de prata. A pessoa se sente até mal, meu Deus, vai dar muito errado, meu ano não vai andar, as coisas não vão dar certo porque eu não tenho o raio da bandeja de prata. Cara, aí quando você vai chegar lá na outra geração, ela só usava de prata porque ela não tinha uma de barro, sabe? Então, muitas vezes não faz sentido, não tem fundamento. Quer dizer, muitas Você vezes. nem sabe. Você nem sabe por que você está Você nem fazendo sabe por aquilo. que você está fazendo aquilo, mas você acredita naquilo. Ou pessoas de, eu preciso, criança tem muito isso, mas criança geralmente está brincando. Eu preciso pisar nos quadradinhos preto.
que acontece se você pisar no branco, sabe? Então, quando é criança, tudo bem, gente, ela tá brincando. Quando é adulto, já é um pouco mais preocupante. Aí a gente pega e conversa aqui com você, que não dá. Não é bem assim que tem que contar a história. Mas, então, muitas vezes, crenças de geração, por exemplo, coloca a tesoura embaixo do berço da criança para ela dormir bem, vira a criança do avesso, bota a criança no barro. Coitada da criança, velho. Se fosse tudo isso, tiver. Até que do barro tem um porquê, tem uma explicação da terra. Isso eu vi depois de um tempo, mas a criança não é um experimento, a gente não deve se comportar e viver a vida com crenças. Se elas não pesam, tudo Tá ok, tudo gente. bem. Continua desvirando o sapato que tá tudo bem. Eu até hoje não deixo virado, mas também não morro se tiver virado. Ah, não durmo com a porta do armário aberta, não durmo com... Tudo bem. Isso não vai... Se isso não tem um peso, se isso não muda a sua vida, Tá tudo agora, certo. se isso tem algum peso de, olha, eu volto, se eu sair e acho que eu não desirei o sapato, eu volto da onde eu estiver, eu já tô 3 quarteirões, putz, então, cara, deixa eu te falar, para, simplesmente pare. Até Para. você falou de sair, as pessoas que não andam em ruas novas, né? Não, eu faço só esse caminho aqui, porque se eu desviar o meu caminho, eu vou me perder. E não, você tem um caminho para olhar, um monte de árvore, um monte de pessoas novas. Então, é aquilo, seguir aquele mesmo caminho. A crença está muito ligada no hábito, porque é tudo muito no inconsciente. Você Muito. faz daquela forma, eu vou falar assim, e é um exemplo, né? Eu jogo água antes na pia para lavar a louça. E a minha filha, ela faz também. Por quê? Porque ela viu eu fazendo. Mas um dia ela já perguntou pra mim por que que eu faço isso. Não, ela simplesmente começou a fazer. E é a história que a Aline falou da bandeja de prata. Então, a, 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 a neta viu a mãe dela fazendo, que viu a avó fazendo, e aí vai lá e pergunta, mas qual o sentido que tem? Não tem sentido. Ela simplesmente faz porque ela tem que fazer. Ah, eu sou muito velha para ser mãe. Quando a pessoa tá beirando seus 40 anos. Mas qual evidência você tem? Porque quando a sua mãe tinha 40 anos, realmente naquela época era perigoso. Hoje a nossa longevidade é muito alta. Não é mais eu vou morrer aos 60, entendeu? E eu sempre falo, eu acho muito engraçado. Nossa, tenho 40 anos, tenho 35 anos, quero mudar de emprego, é muito tarde. Depende, você vai morrer aos 36? Aí sim. Você vai morrer aos 25? Aí realmente tá tarde, porque a sua vida já passou. Mas você não sabe, então é uma crença, é algo que te bloqueia de verdade. Você vai caminhando e quando você vai vendo, aquilo tá te fazendo mal. É, E agora, uma coisa que você colocou, o toque, ele foge da crença, na verdade. O toque, ele é quando você repete várias vezes a mesma coisa e você passa mal se você não fizer, ou em questão de higiene, ou em questão de organização, enfim. A crença é realmente aquilo que, no caso, vai do sapato virado, é aquilo que a pessoa acredita que alguém vai morrer fielmente, aquilo lá vai atravancar a vida dela se ela não mudar o sapato, se ela não fechar o guarda-chuva, se ela cortar a unha de noite. Então, é isso. E sobre as 7 ondas que eu vi, Zio, é questão religiosa, você entende que são as 7 linhas. O fuzil, ele é de tambor. Ele tá. ele tá O querendo fuzil é fazer um uma humorista nato. provocação. Uma É um humorista nato. provocaçãozinha. Entendeu? Entendeu? Estamos de olho. Não, eu vou falar de crença, gente. Eu uso cristal, ó. É uma coisa que eu acredito. A gente tá falando tudo, cada um acredita. Até religioso. Você acredita que você tomar a hóstia é o corpo do Cristo, né? Quando você é católico. Quando você é evangélico, você tem que usar certa roupa para. É a crença. A gente está falando de coisa. Todo mundo tem uma crença, independente do que. Eu acredito em energia, a Lili acredita em energia. Tem gente que não acredita. Então, é isso que a gente está falando. O que te impede de ter uma vida plena é que você precisa mudar. Aquilo que não impede, segue o jogo. Entendeu? Ó, eu Tudo só bem você tomo ler o água no horóscopo copo todo de dia. vidro. É. Tudo Tudo bem bem, você ler o entendeu? horóscopo todo dia e se prevenir com ele, se você acredita. O problema é se você lê o horóscopo todo dia e evita de fazer as coisas porque, meu Deus, o horóscopo disse tal coisa. Eu Então só é isso. posso usar rosa. Meu Deus do céu, hoje eu tô de azul. Pronto. É, Entendeu? Coisas que te bloqueiam. A gente não tá aqui para que você não acredite em mais nada. A gente tá aqui para vocês acreditarem que aquela coisa que tá te limitando pode ser quebrada. Porque você ou não tem evidência, ou você precisa testar para saber se o negócio vai dar certo ou não. Então, exatamente.
E aí o que a gente queria propor para vocês é exatamente uma atividade de vocês com vocês mesmo. E Que aqui a é, gente tá só nas atividades, né? a Vocês gente acham tá só que. nas... Vou pegar o quê? Vou pegar aqui minha cola. Inclusive, tenho Você tem duas. aí? Tenho. Não, hoje eu tô bem plena, tô com um pouquinho cola aqui hoje. Que o que acontece? Quer passar? Quer que eu passo? Tanto faz. Posso passar e aí você dá uma Então explicada se passa. ver se alguém. Então tá. Segundo. Então, são 3 questões. Pega papel e caneta aí, rápido, vai. 1, 2, 3, 4. Que a gente mostrou para vocês, como voltando a dizer, todo mundo acredita em várias situações. A gente tá aqui só querendo eliminar situações que te bloqueiam de viver a vida que você merece. Então, é para você pensar o que te limitou. Mudar de emprego, o dinheiro, o que te limita. A segunda questão, o que você acredita que te limitou? Aonde você chegou naquilo? Meu pai viveu, minha mãe, meu amigo. E qual é a evidência que você tem? Eu não sei se a Rê tá aqui ainda, mas a Rê dá risada. Toda vez que eu pergunto pra ela qual é a evidência, ela já olha pra mim, nenhuma. Porque ela... Não, quando eu vou perguntar, ela já fala assim, não tem evidência. Não me pergunta. É maravilhoso. Igual ontem eu fiz uma pergunta para uma amiga minha que foi mais ou menos assim, de tipo, e era vídeo, gente, eu adoro fazer ligação. Ah lá, ela tá aqui, ó. Eu nunca tenho evidências. Porque toda vez que eu Mas pergunto pra ela... que evidente. Porque agora a gente tá. Eu tava falando, se não me engano, do vídeo, do fazer vídeo. Que eu falei, gente, vai, faz vídeo, você tem que ir, você tem que mostrar seu produto, você tem que não sei o que, tal, tal, tal. Não tenha medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, se vai dar errado ou não. Que evidência você tem que você vivenciou que deu errado? Ah, pessoal, Aí, grilos cantantes. Porque as e assim, evidências. são coisas A não pequenas, ser que né? você fale assim, ó. Olha, toda vez que eu não fiz o bacalhau na bandeja de prata, alguma coisa aconteceu, então tá. Aí a gente vai até, sei lá, chamar o padre para benzer, enfim. Mas qual evidência? Geralmente não existe evidência, né? Vou usar de exemplo a bandeja aí, o bacalhau na bandeja. Bacalhau e nem bandeja, gente, mas tudo bem. Então você fala, Eu dou risada, ainda até melhorou. Toda vez que ela vai fazer essa pergunta, eu já respondo. Porque eu nunca tenho evidência. São as minhas 22 personalidades falando comigo. Ali você mas tá usando a energia, o horóscopo, o mapa astral, o numerológico, a vida toda. Mas você não tem aquela evidência. e aí, o que acontece? Claro que às vezes a pessoa te apresenta, vou usar de exemplo. Olha, não, porque toda vez que a faca caiu na minha casa, teve uma briga. Então, pera. Então, vamos entender. A faca em si não tem culpa nenhuma, mas de repente a faca criou um estresse em alguém porque caiu, e se fosse um copo também ia gerar um estresse, Ou e se também, não, acho que pelo entende? fato de a faca cair, você já acaba inconscientemente arranjando briga com alguém, porque você Exato, por acredita que vai lembrança. acontecer. Exato, então assim, vamos entender o cenário, mas geralmente a evidência não existe. Então, vamos falar assim, a minha situação é que eu não, pode estar chuva que for, eu não abro o guarda-chuva dentro de casa. Eu prefiro sair, me molhar e abrir fora de casa do que dentro. Tá bom. Da onde veio isso? A minha avó. Minha avó sempre falou que dava um azar lascado abrir o guarda-chuva dentro de casa. E quando ela abria o guarda-chuva da vazar e quando ela não abria, ela tinha uma sorte plena. Qual evidência você tem? Que o dia que ela abriu o guarda-chuva, deu tudo errado. Acabou com o O mundo, dia que acabou ela com o mundo. não abriu, deu tudo muito certo. Você não vai encontrar a ligação. Até porque vai ter dias que vão dar muito certo, muito errado, com chuva, sem chuva, com guarda-chuva ou com guarda-sol. Então, entenda Exatamente. qual, de fato, é a evidência disso. Ah, homem nenhum presta. Então, peraí, vamos lá. Homem nenhum presta, tá? Da onde surgiu isso? Ah, eu ouvi. Ah, você ouviu? Muito bem. Quantos homens que você conhece que prestam? E aqueles que não prestam, por que não prestam? Da onde vem a sua evidência? E qual o parâmetro de não prestar? Aí você fala, porque ele traiu. Gente, se você entende que ali é um relacionamento monogâmico, ok, mas tem gente que
Eu conheço pessoas que, A vida é tudo uma bem, festa. poliamor, entendeu? Então, assim, o parâmetro, lógico que existem coisas que são dos nossos valores e pra gente é inegociável, e tudo certo. Mas muitas vezes você julga outra pessoa e você não sabe quais os valores dela. Não é porque você tem os seus que ela tem o dela, e que os dela são iguais aos seus. Então Yep. tá, já entendemos aí que vai variar de pessoa a pessoa o valor, a forma de ver o mundo, mas quando a gente fala das suas evidências dentro do que você acredita, dentro dos seus valores, você tem que ser igual ao Santo Tomé, acreditar quando você vê, ou quando acontece, com alguém muito Exato. próximo e de muita confiança. Assim, eu acredito em ETs, mas eu nunca vi um, entende? É uma Tem coisa que eu todas essas ouço questões. falar. É uma E coisa que também eu você ouço. tem que olhar o que deu certo, porque esse é o problema, né? A gente falou na outra live da celebração, porque a gente só manda pro nosso cérebro aquilo que tá errado. E aí você fala assim, eu sou, né? Tô muito velha para ter filho, tô muito velha para casar, tô muito velha para não sei o quê, tô velha para mudar de emprego, tô velha para investir. Tá, mas você conhece pessoas então que deu certo? Na sua idade deu certo? Conheço. E por que que você acredita que para você não vai dar certo? Aí ela vai trazendo, porque não sei quem falou pra mim que não dá certo, porque meu pai quando fez, meu irmão, meu tio, entendeu? Então são essas questões. Gente, dá errado as coisas. Ninguém tá falando que a vida é perfeita, ela dá E a gente errado. só pensa um erro. Só que não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre, não é porque deu errado com uma pessoa que vai dar errado sempre. Namorei uma vez, aí o cara me traiu, aí a minha mãe já veio, tá vendo? Homem nenhum presta. Falei pra você não namorar, que não sei. Mas E calma, muitas eu vezes tenho o trauma é 18 dela, anos. o trauma é da pessoa que tá te Da falando. pessoa. E quando eu falo que a gente aprende com os erros, gente, não é porque a gente tem que errar a vida inteira, a gente também consegue aprender com o erro do outro, né? A gente viu que o outro fez, se deu mal, a gente não precisa fazer o mesmo caminho. Mas muitas vezes a pessoa que te falou, se não é uma crença que ela ouviu e passou de geração em geração, provavelmente é um problema que ela tem, ela não cuidou e ela acaba. A gente até a gente vai falar de comportamentos repetitivos nessa mini mentoria? Eu não lembro. Peraí, que eu tenho a Eu cola não aqui. lembro. Eu acho que Vai falar de sim. comportamento, vai falar de comportamento repetitivo. Então, o que acontece, muitas vezes a pessoa passou por aquela situação e ela tá externando. Agora tem uma coisa, gente, quando a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente contamina nisso, mesmo Muito. nas brincadeiras. Porque como as pessoas elas são feitas também no meio delas, você pode acabar. Nossa, você ficou escureceu para mim você aqui. Então, eu tô tentando arrumar minha luz, na verdade. Pode falar, tá? Então você acaba contaminando as outras pessoas dentro do que te limita e você acaba limitando as outras pessoas dentro de uma crença que é sua. Já é bobeira ser para você. Se você passando pro outro, então pior ainda, né, gente? É aquilo que a Vamos gente falou ponderar da para passar pro questão. amiguinho. A questão da reclamação segue o mesmo a crença. Se pra você não deu certo, você não vai virar. Ai, tá vendo? Ó, falei pra você, eu acho que eu cravei. Você tá travando. Na verdade, você só parou a pose, mas sua voz tá saindo. Mas tá. Abre o 4G. Sempre volta. Olha, Então, essa tô no internet só não trola Wi-Fi, mais a gente. gente. Essa internet só não trola mais a Sempre gente fala, por né? falta de espaço. Toda vez ela dá Poxa, uma. gente. Toda vez ela quer fazer graça. Ai, se comporta. Mas enfim, Exibidinho. tô escura ainda, né? Já sou Tá. pretinha. Já sou... Acende a luz. Negócio... Tá parecendo. Não consigo, aqui é muito claro Usa já luz por natureza. própria. Nossa, olha isso. Meu brilho. Use seu brilho. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, que o negócio não quer focar a luz de novo. Mas tá bom, né? Vocês vão ouvindo minha voz aí. A gente vai fazendo o que a gente pode. Pode falar. Então, a questão é do reclamar, que a gente falou da situação de reclamar, você contamina os outros, é nas suas crenças também. Então, você não deu certo no seu trabalho, você não deu certo com o relacionamento, não joga isso na outra pessoa, sabe? Deixa ela tentar, a gente falou de sonhos, lembra? Então, deixa a pessoa sonhar, deixa ela viver a vida dela. Se ela te pedir um conselho, você fala, olha, quando eu fiz, realmente eu não tive muito sucesso, mas não quer dizer que quando você vai fazer, não vai ter sucesso. Só toma um cuidadinho aqui. Por isso que a gente está trabalhando na mentoria.
é exatamente pegar os nossos erros, os nossos acertos e mostrar o que você quer fazer. Quero fazer isso. Então, eu não tive muito sucesso nessa parte aqui, mas dá uma ajeitada aqui, né? Dá uma pensada melhor nessa situação. Então, a forma como você vai falar para o outro, porque isso limita muito uma pessoa. Se ela já tem um monte de crença, vai limitar mais ainda. Então, ela vai ficar pensando, realmente não tenho que fazer porque a pessoa fez. As crenças, ela vem por experiências, vivências e sociais. Tipo, só posso ser magra para namorar, né? Se eu não for magra, ninguém vai me querer. Se eu não for loira, ninguém vai me querer. Isso também é uma crença. Então, são as coisas que colocam em nós. A tal da verdade que nos contam, que não é a verdade efetiva, é só a verdade que nos contam. Então, é bom a gente analisar isso. O nosso cérebro, ele acredita no que a gente conta e o que tem importância para ele. Então, por exemplo, eu posso contar uma história para vocês aqui agora, qualquer, e daqui 10 anos vocês não lembrarem nem quem contou, mas lembrar a história, se ela fizer algum sentido. E vocês nunca vão saber se essa história é verdade ou não, porque fui eu que vivenciei, a não ser as pessoas que estiveram comigo. Sim. Mas se fizer sentido, no seu cérebro, aquela história vai ser real. Então a gente tem que ter sempre tomar muito cuidado da maneira que a gente vai passar as nossas experiências para as outras pessoas, porque o negativo pode ter acontecido com você, não necessariamente vai acontecer com o outro, e não necessariamente aquilo é de fato ruim. E foi o que a gente falou, né? Um erro, não dá pra gente generalizar para todo o resto. Tenta de novo, sabe? Mas tenta de outra forma. Pega o seu erro, aprende com aquilo. E comece a celebrar as pequenas vitórias. Sabe por quê? Porque é o que a gente sempre fala. Os erros a gente aponta a todos. Nossa, olha, não consegui fazer tal coisa hoje, quebrei tal peça hoje. Tudo que é negativo a gente aponta o dedo pra gente. Lembra? Agora, a gente tem tantas vitórias durante o dia que a gente não reconhece, que se você começa a reconhecer as suas vitórias, pequenas mesmo, sabe? Por você ter acordado no horário, por você ter treinado, por você ter comido certo, por você ter tomado X litros de água. Se você começa a celebrar as suas pequenas vitórias, seu cérebro entende que você tem muito mais coisa boa do que ruim. E aí ele mesmo se incentiva para você só progredir. Exatamente, porque é o que a gente trouxe da outra vez. A gente só celebra grande. Terminei a faculdade, comprei um carro, mudei de casa. Mas, você acordou e fez para fazer nas 2 primeiras horas do seu dia. Você já tem um motivo para comemorar, entendeu? Então, já tem algo que você tenha que ver com uma boa visão. Para variar, eu tô travada. Tá travada. Enfim, não merecimento, então, acho que espero que vocês tenham entendido do que tenha sido não merecimento. Ih, Bia, volta, não me abandone. Voltou. Você tá aqui, você tá com a gente. Agora eu tô clara, mais clara, tá vendo? Tá plena, pleníssima. Então, eu espero que vocês tenham entendido de não merecimento. Vocês entenderam? E entendam que vocês são merecedores, porque todo mundo é merecedor. Todo mundo. E sem desculpa, assim, nem adianta começar a falar, porque todo mundo é merecedor e fim. Todo mundo desceu do céu pra ver, que eu acredito que as pessoas descem do céu, tá, gente? A gente falou aqui, cada um acredita naquilo que tem que acreditar, certo? Entendeu? Agora, se você acha que você subiu, é um problema. Se você acha que apareceu aqui do nada, tá tudo bem também. Uma plantação de girassol, tá tudo certo. Então, assim, eu acredito que todo mundo vem com a mesma possibilidade de vencer. Mas minha família, eu vim de família pobre. Gente, quantos pobres tiveram uma vida e deram uma reviravolta? Vou citar só 2, tá? Flávio Augusto e Guilherme Benchimol. Se vocês não conhecem Flávio Augusto e Guilherme Benchimol, vão procurar, porque eles são exemplos de que vieram da favela. E a gente tem muita mania de, mas aí depende da sorte da vida. Cara, a sorte é você buscar as oportunidades. Porque muitas vezes a gente fica se lamentando do que não tem, mas você não se mexe para ter. Exatamente. Pronto, falei. Porque também Porque o que acontece, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo tem a mesma oportunidade? Não, gente, não vamos fingir de louco falar que todo mundo tem. Não, mas você busca as suas oportunidades. Mas eu não tenho dinheiro na vida para fazer o inglês. Cara, a maior parte das cidades oferecem
cursos gratuitos. Ou se Hoje não, é vai na cara internet, larga. né, gente? Hoje a internet Ou vai na oferece cara muito. larga mesmo, entendeu? Eu e a Lebi, a gente tá. O que a gente tá usando da cara larga com as pessoas ultimamente, eu diria, olha, eu não tenho dinheiro, mas a gente pode fazer isso. Oportunidade a gente cria. Que E incrível. todo mundo começou do zero. Então, é como você vai chegar lá, a maneira que você vai andar é uma opção sua, né? Porque. Você falou alguma coisa? Não, eu ia falar que quando a gente nasce sem saber nada. E aí a gente vai aprendendo. Então, por isso que as crenças e o não merecimento entra muito. Porque a gente nasce sem saber nada e as pessoas vão contando as verdades dela pra gente. E aí a gente acha que a gente não merece nada. Eu não mereço fazer o inglês, não mereço viajar, eu não mereço um tempo, eu não mereço descansar, eu não mereço jogar um videogame, eu não mereço ler um livro que não seja de estudo. Por quê? É um não merecimento. Então, não é só para você analisar coisas que você compra, mas coisas que você não faz para você. Toda vez que você pensa, eu não faço inglês porque eu não mereço, vim de família pobre. Você tá pensando, porque a outra pessoa também não fez. Mas, cara, se você quer fazer, se você tá criando a sua oportunidade, por que não? Sempre se questione, por que não? Ao invés de você falar assim, mas não, E por que pare de não? achar que a sorte é dos outros. Ele tem sorte porque ele jogava bem futebol. Ele tem sorte. Não pode achar Porque o que a tio sorte é dos dele, outros. imagina, trabalhou no time de... Não, Não, para gente. de achar que o outro tem sorte. A sorte é a gente que faz. Bom, eu acho. Faltam o quê? 10 minutos para a gente Não, Deus. terminar. Não Gente, a esqueçam de gente. fazer o exercício. Quem entrou depois, pense o que te limitou, o que você acreditou que te limitou e qual é a evidência disso. Tá? Então, E a gente falou, amanhã. pensa. E amanhã a gente vai falar, gente, a gente vai fazer segunda hoje, né? Terça e quarta, um resumo bem resumido de alguns pontos que quando a gente abre caixinhas ou as pessoas vêm procurar a gente, sempre são assuntos muito recorrentes. Sim. Então a gente resolveu colocar aqui uma maneira para falar para mais pessoas ao mesmo tempo. E amanhã a gente vai falar de faltas e excessos. Faltas e excessos é Eu demais. adoro. É o É assunto que eu mais demais. gosto. É um tema Eu acho que a gente tem que fazer live maravilhoso. infinita desse aí, porque falta E excesso. sucesso. A gente vai falar de sucesso, que também é. Gente, sucesso, né? A gente já deixou uma pontinha aqui. Não é só financeiro. Então, se você pensa, se você tem a crença de que sucesso, para ser bem sucedido é só se você tiver muito dinheiro, não deixem de estar Parou aqui aí. amanhã. Exatamente. Amanhã também às 9. Por que às 9? Porque, gente, quem quer mudar, a gente começa mudando desde o horário. A gente muda tudo. Exatamente. Inclusive a nossa forma de ver o mundo, de acordar cedo, entendeu? E 9 horas também tá bem tranquilo, né? Não? Gente, as pessoas falando aqui que a gente tava pleno às 9, fuzil e o negão, obrigada. Mas é porque eu acordo às 6. Esse, inclusive. Acorda às 5, 6 horas, depende É, do dia. não, Então, a gente nem sofreu para as 9, tanto que a gente, às 9 horas, foi pensando muito mais em quem ia estar aqui com a gente. assistir, viu? Porque a gente pode fazer mais cedo, né? A nossa cabeça já tava umas 7 da manhã, tá bom. Olha só como a gente foi legal. Colocou às 9, maravilhosa. E para quem não estava aqui na sexta-feira, não assistiu a live, a gente abriu a nossa mentoria. Então a gente vai tratar desses assuntos mais a fundo. As 10 primeiras pessoas vão ter uma devolutiva do Disque com a gente, assim, ó. Eu e a Aline e eu. Foi muito legal a As experiência 10 que a gente fez com a primeiras, as 10 Bruna. primeiras das vagas que ainda sobraram, gente, porque não tem mais 10. Agora já é menos do Exatamente. que Então, 10. exatamente. Então, olhem, também as vagas são limitadas, as aulas, todo mundo vai ter o Disque, só que a diferença é que só as 10 tem essa devolutiva comigo e com a Aline. E aí a gente vai trazer muito isso, a gente quer colocar vocês em ação, né? Estamos aqui desmistificando. Por quê? Porque nós passamos por isso e a gente quer ajudar vocês a não viverem nessa inércia de que eu não posso, eu não consigo e qualquer coisa do tipo. Então, vou colocar aquilo que eu falei direitinho no hoje nos meus começo. stories. Tudo que a gente falou no começo. Tem gente que entrou depois, né? Então, para quem É entrou o que, é o depois... que a gente falou no começo, de tipo, você também pode aprender com o erro dos outros. E a gente errou muito. E a Nossa, gente viu gente! muitas coisas erradas.
E é exatamente isso, é o pegar na mão, vamos junto, vamos andar aqui na mesma estrada, porque esse caminho a gente sabe, e qual a gente não sabe, a gente vai aprender junto, A gente vai tá? aqui, tá bom? Então, esperamos Então, vocês. agora eu quero falar muito feliz, eu e Bia conseguimos fazer em 55 minutos uma live. Pela primeira Dessa vez vez a eu gente consegui não... se despedir direito. Dessa vez a gente não tá. Tchau, beijo, acabou. Tchau, beijo, e acaba com a pose, né? Então, Lembrando que o Instagram deu uma boicotada em nós, né? ó, a gente foi, nossa, muito. Então, amanhã, 9 horas, a gente vai estar aqui falando de faltas e excessos. Falta e excesso, só um resumão, quando você excede em alguma coisa, é que alguma coisa te falta. Pensa no que você excede, amanhã você chega, conta pra gente, ou se você não quiser se expor aqui, conta pra gente no privado que a gente vai tentar te ajudar. Gente, pode mandar no privado, a gente sempre vê, a gente bate bola de, olha, o comentário veio de repente, o que que tal, a gente fala tal coisa. Então, manda no privado, mesmo as dúvidas que não sejam dos temas que a gente vai abordar. Então, amanhã é faltas e excessos, o que que você excede na sua vida, que a gente vai te falar o que provavelmente vai, o que faz falta. Topa colocar uma caixinha nisso? A gente Bora coloca colocar uma uma caixinha, caixinha. então. Qual excesso você tem? Vocês mandam lá, a gente não revela a identidade de A gente ninguém. não revela identidade. É isso. E amanhã a gente também vai falar de sucesso, que é muito legal. Sucesso E é aí a muito gente vai legal. derrubar sua crença limitante sobre sucesso amanhã. Tá vendo? Amanhã A gente tem traz a gratuito. crença e tira a crença. A gente traz ela toda e tira ela. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Ela vai ficar salva no IGTV, como todas as outras. Coloquem lá na caixinha suas dúvidas, sugestões. E é isso, né, gente? Isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Esperamos vocês amanhã, viu? E adorei, porque eu ri demais hoje. Hoje foi demais. Beijo, gente. Faz o exercício, hein? Beijo. Faz exercício. Qualquer dúvida, vocês recorrem a nós. Até amanhã.